Tá. Bom, começamos a gravar. Então, boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui do coletivo Marisa Letícia, né? Um coletivo de formação do PT para petistas e para simpatizantes, com a aula do professor Ernesto Germano Pares, nosso querido professor maravilhoso, aulas excelentes, e hoje a gente vai falar sobre o antifascismo. Pode começar aí, professor Ernesto. Vamos lá. O maravilhoso fica por sua conta, tá? Nossa. Tudo bem. Gente, olha só. Em primeiro lugar, é muito duro, é muito difícil fazer essa aula substituindo a nossa mestra em fascismo, que é a Maria Luísa, mas nós sabemos o problema que ela está passando e eu peguei essa espinhosa tarefa de falar sobre o fascismo, a ideologia fascista. Não é fácil, não. Não é muito fácil, não. Eu vou usar, nessa aula de hoje, 2 livros que eu considero os melhores possíveis. Um deles, a Luzia conhece muito bem, é esse daqui, Sobre o Fascismo, de Augusto Thalheimer. No final da aula, eu vou botar para vocês uma síntese da nossa aula, eu vou botar lá no grupo, e tem um link que vocês podem baixar esse livro aqui de graça. Vocês podem baixar ele de graça, não tem problema nenhum. Thalheimer, para mim, tem um significado muito grande, porque ele foi o mestre do meu mestre. Então, os dois se conheceram e eu conheci o Érico. E o outro livro que eu vou usar muito é esse daqui, que eu já falei com muita gente, esse daqui é As Origens do Fascismo, de José Carlos Mariátegui. Lá no material que vocês vão estar recebendo, tem uma breve biografia de Mariátegui. Então, eu não vou perder meu tempo agora. Eu só vou dizer para vocês que é um dos caras que eu mais admiro. Michel Louvi disse que é o mais importante pensador marxista da América Latina. Isso na palavra de Michel Louvi. Eu tenho aqui na minha estante todos os livros dele. Bom, então eu quero começar o seguinte, já que o nosso tema é a ideologia fascista, eu vou começar exatamente pela aula do Ponciano. Quem se lembra da primeira aula desse módulo 2, Ponciano falou o que é a ideologia, contou para a gente o que é a ideologia. E eu queria que vocês lembrassem do seguinte, quem assistiu aquela aula, teve um determinado momento que o Ponciano parou e disse assim, Ernesto, me dá um exemplo de contradição. Né? O que é uma contradição? E eu falei, quem se lembra dessa aula, da questão da semente, o milho. O milho é o milho, é uma semente. Você pega aquela semente, joga na terra, ela vai brotar, vai virar uma planta. Então, já é a primeira contradição. A semente está negando a semente, é a negação da negação e virando uma planta. Só que essa planta vai crescer e vai dar um outro milho. Então, a planta vai estar se negando. Essa é a contradição da contradição, a negação da negação, que o Ponciano tratou muito bem na aula de ideologia. E por que isso é muito importante, gente? Porque a contradição, para Marx, aquele velho barbudo, a contradição só existe numa relação, né, entre as coisas. Só existe a contradição se você comparar com algo, com uma relação. É isso que eu vou tentar fazer com vocês nessa aula de hoje, o fascismo. O tempo todo eu vou tentar mostrar que é uma contradição e, ao mesmo tempo, é uma relação com
o sistema onde está acontecendo. A contradição só existe dentro da relação. Se você não analisar a relação entre as coisas, você não vai poder entender o que é ideologia. Essa era a aula do Ponciano, né? Então, todo o estudo que nós fazemos na vida na verdade, uma relação da história da humanidade. Às vezes a gente faz isso até sem sentir, até impensadamente, a gente faz essa relação. Então, Marx, por exemplo, quando ele fala da ideologia, e o Ponciano citou isso muito bem, esclareceu sobre isso para a gente, vocês reparem o seguinte, quem leu o livro, Marx separa o que é ideologia. Por quê? Porque ele mostra uma relação da ideologia com o tempo em que ela está acontecendo. Então, por exemplo, para Marx, existe uma ideologia francesa. A ideologia francesa, para Marx, basicamente é uma ideologia política e jurídica. Por que a ideologia francesa é política e jurídica? Porque a França estava passando por uma mudança de Estado, uma classe nova estava chegando ao poder. Então, eles precisavam de uma ideologia jurídica e política que justificasse essa mudança de classe. Mas Marx, no mesmo livro, diz o seguinte: a ideologia inglesa, por sua vez, tinha um perfil econômico, era uma ideologia econômica. Por que a ideologia inglesa é econômica e não a francesa? Porque a ideologia inglesa ela se dá no momento da Revolução Industrial, ou seja, quando o mundo estava conhecendo uma nova forma de produção. Então, a ideologia inglesa ela é eminentemente econômica. O próprio Marx, no livro Ideologia Alemã, está ali atrás de mim, ele diz que a ideologia alemã ela é uma ideologia filosófica. Por quê? Porque a Alemanha estava passando por uma transformação muito grande, que era o próprio processo de unificação. Como eu falei numa aula do módulo 1, eu falei para vocês que a Alemanha não era um Estado até por 1800 e cacetada. A Alemanha não existia, existia uma série de ducados, principados, pequenas monarquias, e foi unificada. Então, a ideologia alemã ela é basicamente uma ideologia filosófica, porque ela precisava justificar, ela precisava dar estrutura a essa unificação. Então, é muito importante para a gente entender isso, e a aula que o Ponciano deu para vocês foi muito bonita nesse sentido, porque sem entender isso, nós não vamos entender o fascismo. O fascismo é uma ideologia de um determinado momento de transição do sistema, do Estado. Nós estamos falando de um novo Estado. E daí a gente precisa falar sobre o tema que o Ponciano tratou exatamente na aula passada, quarta-feira passada, que é a questão das classes sociais. Vocês lembram que o Ponciano falou com a gente sobre as várias fases de produção da sociedade humana, do escravismo, do feudalismo, do capitalismo, e em cada uma dessas fases surgia uma classe social diferenciada. Pois muito bem, exatamente isso é o fundamental para a gente entender a questão do fascismo. Por quê? Porque é preciso a gente entender, eu preciso explicar para vocês, quer dizer, eu vou bater nessa tecla mais uma vez. Classes sociais não são coisas. Não, nasceu na cabeça de Marx.
nasceu na cabeça do Ponciano. Não, classe social é um negócio que, porra, o Ernesto inventou. Não! Classe social não é uma coisa e muito menos é uma ideia. Por isso, classe social não é uma ideologia, porque ela não é uma ideia. A classe social, ela existe em função das relações sociais, econômicas da própria sociedade onde ela surge. Então, as classes sociais vão se diferenciando a partir da sociedade. Então, existiam classes sociais no escravismo, classes sociais no feudalismo, classes sociais no capitalismo, até chegar no momento, como Marx dizia, de abolir todas as classes. Não existe mais classe na sociedade humana. E dentro desse período vai acontecer o seguinte: em cada um desses períodos, em cada um desses momentos da sociedade humana, existe um sentimento de fazer-se classe, que é o que Marx chamava de classe para si. Existe a classe em si, quer dizer, o cara é trabalhador, o cara é operário, o cara sabe que é explorado, mas ele ainda não teve essa consciência de que ele é o trabalhador e que toda a economia está nas costas dele. Quer dizer, ele não deu um salto ainda na classe para si, que o Ponciano também falou sobre isso. Então, esse fazer-se classe, eu chamo isso de fazer-se classe dos indivíduos, é um processo longo, um processo demorado, não é um processo rápido. E que passa por cada um, né, desses momentos históricos da humanidade. Por enquanto, nós estamos no início da nossa aulinha, eu vou chamar esse cara que ainda não soube se fazer classe, ou seja, ele não sabe exatamente de que classe ele é, ele ainda não entendeu essa disputa de classes. Alari, então eu vou chamar esse cara do Zé Ninguém. Lá no final da aula vocês vão entender por que eu chamo esse cara do Zé Ninguém. Isso não saiu da minha cabeça, obviamente que eu não sou ninguém para inventar um troço desse. Mas esse cara, para mim, agora é o Zé Ninguém. Então, eu vou daqui entrar num texto do Thalheimer, esse livro que eu mostrei para vocês, que depois vocês vão poder baixar diretamente da internet de graça, não precisa pagar nada. O Thalheimer, nesse livro dele, ele diz o seguinte: o melhor ponto de partida para você analisar o fascismo, o que é o fascismo, é fazer uma análise sobre o bonapartismo. Tá bom, então eu tenho que fazer uma paradinha. O que é o bonapartismo? Vocês lembram que no grupo 1, no primeiro módulo da nossa aula, eu falei do livro O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, e do livro A Guerra Civil na França, os dois livros do Marx, onde ele mostra o golpe de Bonaparte, de Luiz Bonaparte, não é Napoleão, hein? É Luiz, fechando o parlamento e tomando o poder como imperador da França. O bonapartismo foi um poder de Estado de Luiz Bonaparte, em que ele fecha o Congresso para mandar sozinho. Ele fez isso porque deu na cabeça dele? Não. Ele fez isso porque a sociedade francesa da época precisava de um governo forte. Os trabalhadores estavam se organizando, as ideias socialistas estavam crescendo, a Comuna de Paris era uma realidade. Então, o Luiz Bonaparte ele dá o golpe, ele impõe um governo forte como uma consequência da luta de classes na França naquela época. E Thalheimer diz que a melhor maneira de você entender o fascismo é partir do bonapartismo. Por quê? Ele em nenhum momento, olha, gente, por favor, não fala. O Ernesto falou, não, eu não estou falando isso.
Em nenhum momento desse livro, Thalheimer coloca o bonapartismo no mesmo nível do fascismo, ou ao contrário, ele não bota o fascismo no mesmo nível do bonapartismo. Ele só diz o seguinte: o conceito surge de maneira mais ou menos semelhante. Então, Thalheimer, por exemplo, ele faz uma comparação, porque Thalheimer viveu o início do fascismo na Alemanha, mas ele morreu muito cedo. Então, ele faz uma comparação entre o bonapartismo e o cesarismo. Esse é outro termo. Lá no material que vocês vão receber daqui a pouco está isso aí. O que é o bonapartismo, o que é o cesarismo. O cesarismo é uma forma de ideologia também de dominação, baseada nos imperadores romanos, César, daí o nome cesarismo, em que existe o culto a uma personalidade, ou seja, existe um ser superior, que é o imperador, é César, e ele está no poder porque ele tem esse mando divino. Então, o Thalheimer começa a comparação do bonapartismo comparando com o cesarismo. Bonaparte, ele chegou aonde chegou, Luís Bonaparte, não Napoleão, porque a burguesia estava emparedada e dá a ele esse poder, entrega para ele esse poder. A característica do bonapartismo é não existir parlamento, ou seja, o legislativo não existe e todo o poder está na mão do executivo. Se vocês quiserem depois comparar com alguma coisa que a gente conheça, tudo bem. Bom, tudo isso, então, vai nos remeter por uma discussão. Então, tudo é uma questão, Ernesto, da propriedade, a propriedade privada dos meios de produção, como o Ponciano falou na aula passada, é isso. Aí eu trago para vocês, olha, uma brincadeira, eu sei que é uma piada, é uma brincadeira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o ladrão, o gatuno, ele também, de certa forma, supera a propriedade, não supera? Ele não rouba do rico lá, ele não mete a mão na bolsa do rico. Então, ele superou a propriedade. Só que ele superou a propriedade não para mudar a sociedade, ele superou para se apropriar. Aquilo não vai ser dividido com a sociedade. Ele rouba, mas ele fica com o produto, com aquele produto. Então, não é uma superação da propriedade. Não é, como a gente poderia dizer, uma expropriação da propriedade. Ele roubou para ficar para ele. Então, uma curiosidade que Thalheimer cita no início do fascismo, e isso é muito importante para a gente entender nessa superação, é que aquela classe, quer dizer, o que eu chamei ainda agora de Zé Ninguém, o Zé Ninguém daquela época, apavorado com a situação, com a crise de classes, com a falta de poder que ele tinha, ele vê a farda, quer dizer, ele vê o soldado de de Luís Bonaparte como a honra da nação. Para ele, a farda é a honra da nação. O soldado é a honra da nação. Aquele Zé Ninguém, como ele não entende a situação dele na sociedade, para ele, a farda é a honra da nação. No livro 18 Brumário, Marx cita que, para esse Zé Ninguém, ou seja, para esse lupenzinato que existia na época, eles glorificavam o pequeno camponês, o pequeno camponês que não tinha nada, coitado, ele mal vivia, ele mal colhia para a família dele. Para ele, o exército era o nacionalismo, era o sentimento de propriedade. As tropas de Napoleão, Luís Napoleão, eram a nacionalidade, eram a nação dele. E ele entende isso de uma forma bem firme.
entre os bonapartistas, quer dizer, os defensores de Luiz Bonaparte, existia um sentimento muito forte que pensava o seguinte: o patriotismo é a forma ideal de sentimento de propriedade. Gente, olha só, a questão patriótica, a defesa do patriotismo, e eu daqui a pouco para isso para vocês não terem uma surpresa daqui a pouco, para eles o patriotismo é um sentimento de propriedade, a pátria é deles. Olha, prestem atenção nesse detalhe, que nasce lá no bonapartismo, porque isso é muito marcante no fascismo. Quando o fascista diz não existe o internacionalismo, só existe o nacionalismo. Se alguém quiser comparar com o que está acontecendo hoje, é outra história. Eles só acreditam no nacionalismo, eles não acreditam no internacionalismo. Só que o que vai acontecer? Curiosamente, as derrotas de Bonaparte nas guerras vão fazer com que a burguesia comece a desejar outra forma de dominação. A burguesia começa a desejar uma dominação direta, ao invés de ela fazer, como ela deu a Luiz Bonaparte todo o poder, ela agora quer de volta esse poder. Então, a burguesia francesa começa a defender a volta do parlamentarismo, a reabertura do parlamento francês. E reparem uma coisa curiosa: a burguesia francesa, quando derrota Luiz Bonaparte e retoma o poder para as suas próprias mãos, ou seja, através da Assembleia lá do parlamento francês, ela acaba com aquele exército do Luiz Bonaparte, que era um exército fornecido pelos senhores de donos de terra, e profissionaliza o exército. Exatamente na queda de Luiz Bonaparte, quando a burguesia francesa ascende ao poder, de novo, que surge o chamado exército profissionalizado, que a gente conhece hoje. Até lá, o exército não era profissionalizado. Por que a burguesia vai profissionalizar o exército? Porque assim ela tinha o comando do exército. Porque o pagamento saía dela. A profissionalização do exército é a maneira da burguesia garantir que estava se assenhorando da farda. Da mesma maneira, e aí nós vamos chegar onde eu queria, isso vai acontecer na Itália, né? O fascismo surge como uma contrapartida ao crescimento das ideias socialistas na Itália. Vejam, eu falei para vocês que o golpe de Luiz Bonaparte na França foi porque as ideias socialistas estavam crescendo na França, a burguesia ficou com medo, permitiu a Luiz Bonaparte o golpe, fechando o parlamento, e a implantação do bonapartismo. A mesma coisa vai acontecer na Itália no surgimento do fascismo. Uma coisa curiosa, pouca gente sabe, é a consolidação da unificação italiana vai acontecer em 1890 e toma o nome de Ressurgimento, ou seja, é a reunificação da Itália. A Itália começa a surgir como nação em 1890. Mas a burguesia italiana era muito fraca, ela não tinha muito poder, até porque a burguesia italiana era muito dividida. O norte da Itália, até hoje, é muito mais desenvolvido industrialmente do que o sul da Itália, que é mais agrícola, uma terra horrível que não dá para você plantar direito, é muito pedregosa, etc. e tal, mas tem uma agricultura razoável.
Então, vai acontecer o seguinte: as ideias socialistas, e principalmente, mais forte ainda, as ideias anarco-sindicalistas, vão surgir na Itália exatamente nessa fase, entre 1890 e 1900. Só para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, eu fui conferir aqui a data, em 1901, logo depois da unificação italiana, Rogério e Marília estão ali, ó. Logo depois da unificação italiana, em 1901, já existia, olha bem, já existia na Itália uma Federação Italiana dos Trabalhadores Agrícolas, com mais de 200 mil associados. Era o sul da Itália, que vivia mais da agricultura. Agora, reparem bem, uma Federação de Trabalhadores Agrícolas em 1901, baseado em ideias anarco-sindicalistas, era muito para a burguesia italiana que estava surgindo. Outro dado que pouca gente leva em consideração: em 1906, na Itália, foi fundada a CGT, Confederação Geral do Trabalho. Aliás, del lavoro, nem era do trabalho, era del lavoro, que em 1906 chega a ter mais de 250 mil filiados no norte da Itália, na parte que já estava se industrializando. E foi isso, gente, olha, foi isso que apavorou a classe dominante italiana. Apavorou a um ponto de dizer, olha, não dá, pô, a ideia desses caras está crescendo muito rapidamente. Essa é a origem do fascismo na Itália. É daí que surge. Então, como eu falei na abertura da nossa aula hoje, nenhuma ideia, as ideologias, elas não surgem do nada, elas não germinam da terra. Vem sempre de uma relação, de uma contradição de classe. O fascismo não surgiu na cabeça de Mussolini porque um dia Mussolini acordou e disse, pô, vou criar o fascismo. Não, não é nada disso. É que a classe dominante italiana precisava de uma força para fazer frente ao crescimento das ideias anarco-sindicalistas e das ideias socialistas que já cresciam em toda a Itália. Mesma coisa que aconteceu na França e do bonapartismo, e a mesma coisa que aconteceu em tantos outros momentos da nossa história. Ou seja, é um momento em que a burguesia não consegue, ela tem medo, então ela prefere entregar o poder a uma figura, a uma ideologia, do que perder o poder porque a classe trabalhadora está vindo atrás. Entenderam por que eu comecei a aula de hoje com aquela ideia de ideologia e classes, separação de classes sociais? Foi por isso. E aí, pô, eu tenho que ir para o livro do Mariátegui. Não tem como não ir para o livro do Mariátegui nesse momento. Por quê? Porque o livro do Mariátegui, logo na abertura, ele cita um jornalista e um dos grandes pensadores fascistas da Itália, chamado Gaetano Polvarelli. Esse cara, esse tal do Polvarelli, ele escreveu um artigo contando a história do nascimento do fascismo. Agora, repare o artigo que ele escreveu, eu passei aqui para o papel para não esquecer nenhuma palavra dele. Ele diz o seguinte: o fascismo nasceu em Milão em 1919. Gente, preste atenção nessa data, 1919. Vocês repararam que eu falei aqui atrás do crescimento do movimento sindical em 1906 na Itália? Façam essa ponte. Então, o Polvarelli diz o seguinte: nasceu em Milão, o centro industrial da Itália, lá no norte,
onde existiam os sindicatos fortes, os trabalhadores organizados, etc. E tal. Pensem bem. Em 1919, por iniciativa de Mussolini. Então, a iniciativa foi realmente de Mussolini. Ao cabo de 2 anos depois, quer dizer, em 1921, ele diz o seguinte: conta com mais de 1.000 seções, ou seja, 1.000 regionais do fascismo, e várias centenas de milhares de adeptos. Ou seja, a preocupação deles era superar o número de filiados da Confederação dos Trabalhadores. Agora, vejam olha, o detalhe importante. O que o Polvarelli fala sobre o fascismo? É uma milícia civil cujo propósito é salvaguardar o país, especialmente neste momento em que a propaganda leninista é mais ardente. Não é o Ernesto que está falando isso, é o Polvarelli, um dos pensadores do fascismo na Itália. Ele escreve isso em 1919. E aí eu vou fazer rapidinho, sem perder muito tempo, porque está lá no texto que vocês vão receber. Eu estou de olho no horário aqui, eu acho que vou estourar minha hora e 15, mas tudo bem. Vai ser por pouco. Quando o fascismo surge na Itália, e a Maria Luísa usou isso muito bem, ela trabalhou essa ideia, usa como símbolo o fascio, aquele feixe. Mas por que o fascio? Qual a justificativa do fascio, aquele feixe? Na França, quando a burguesia se uniu para segurar o poder no parlamento, na França aquilo foi chamado de União Sagrada, União Sacrée, União Sagrada na França, que foi o vínculo, a união, a ligação entre os partidos da direita francesas. Na Itália não existiu essa união entre a burguesia italiana, mas existiu o que Mussolini chama de fascio, um feixe. Ele conseguiu juntar num mesmo feixo, num mesmo monte, todos aqueles que eram contrários ao crescimento do movimento socialista, às ideias anarco-sindicalistas na Itália. Daí o símbolo do fascio, né? E olha bem, por que para o fascismo o nacionalismo é ponto de honra? Para o fascismo, o nacionalismo é a coisa mais importante que existe. Porque, nas palavras do próprio Mussolini, ele diz o seguinte: o destino nacional é histórico, porquanto constitui a profunda essência, a razão e a explicação histórica de cada povo. Ou seja, para ele, cada povo só se explica pela sua nacionalidade. Esse é o princípio histórico das nações. Por isso, o nacionalismo é a coisa mais importante. E o próprio Mussolini escreve o seguinte: o internacionalismo, em contrapartida, é anti-histórico. Ou seja, o internacionalismo, tudo aquilo que ultrapassa os limites da nação, é anti-histórico, porque é negado pela história universal. Ele diz que a história universal nega o internacionalismo, que só existem as nações, só existem os povos, porque são nacionalistas. Então, agora, o gozado é o seguinte: o fascismo ele admite o internacionalismo, olha só, apenas em 3 situações. Existe o internacionalismo criado pelos grandes impérios, aí eles dizem, bom, esse daí é permitido, o internacionalismo dos grandes impérios é permitido. Daí o Império Romano, eles vão buscar lá no Império Romano.
Agora, existe também o internacionalismo religioso. Eles acham que a única justificativa do internacionalismo é a religião. Se não houver religião, não precisa ter internacionalismo. E a terceira opção, quer dizer, que eles aceitam o internacionalismo, é a existência de um grande gênio da humanidade, um cara que é o grande líder da humanidade, um grande gênio, um cara que vai dirigir tudo. Então, é possível existir o internacionalismo, mas só é possível existir o internacionalismo se existir esse grande gênio comandando a humanidade. Daí, o programa fascista, se vocês pegarem lá o livro do Mussolini, o programa fascista se propõe a devolver à burguesia o prestígio que tinha antes. A burguesia estava perdendo o seu prestígio e o programa fascista se propõe o quê? A devolver para a burguesia o poder que ela tinha antes. Mas eles dizem o seguinte: o Estado não tem que ter aquelas coisas que ele não pode ou não é capaz de gerir. Agora, repare uma coisa curiosa: no programa fascista do Mussolini, no livro dele, ele diz o seguinte: o Estado só tem que ter duas funções, não precisa ter mais do que isso. A primeira função é uma função jurídico e política para garantir o poder da burguesia. Então, a primeira função do Estado é jurídico e política para garantir o poder da burguesia. Agora, olha a curiosidade, gente. Para o fascismo, a segunda função do Estado é industrial. Aí vocês vão dizer: pô, Ernesto, que legal, então os caras defendiam as empresas estatais. Não. Não. Eles não defendiam as empresas estatais. Eles achavam o seguinte: o Estado deveria encampar as empresas que interessavam ao socialista. Então, eles achavam o seguinte: por exemplo, as minas deveriam ser encampadas pelo Estado. Por quê? Porque as minas eram estratégicas para o socialismo. As grandes empresas agrícolas deveriam ser encampadas pelo Estado, porque isso interessava ao socialismo. O resto, o Estado não devia se meter. Ou seja, o Estado só ia se meter na indústria e na agricultura se isso interessasse ao socialismo, senão o Estado não tem que se meter. Isso está lá no programa do fascismo escrito por Mussolini. Agora, o próprio Mussolini, depois, mais tarde, nas memórias dele, ele escreve uma coisa muito interessante: o fascismo podia vencer na guerra, mas não podia vencer na paz. Olha, gente, isso para mim é muito importante. É uma análise que eu estou fazendo do Brasil de hoje. Hoje, o Brasil, a análise que eu faço, tem muito a ver com essa reflexão. O fascismo podia vencer na guerra, mas não podia vencer na paz. O fascismo não é um partido, isso quem escreve é Mariátegui. É um exército. O fascismo é um exército, ele não é um partido. Ele não é uma ideia, ele é um exército. É um exército contra-revolucionário mobilizado contra a Revolução Proletária. Isso está aqui, em Mariátegui. Mariátegui, como vocês podem ver lá na biografia dele que eu vou mandar, ele viveu na Itália exatamente em 1919, quando o fascismo estava surgindo. É um pensador marxista latino-americano que estava na Itália no momento do surgimento do fascismo. Ele diz o seguinte: o fascismo nasce num instante de febre e de belicosidade. A Itália estava em guerra e o fascismo surge na guerra, pelos diversos grupos
e classes conservadoras. O fascismo é, por conseguinte, um instrumento de guerra. Sua ação não pode ser senão violenta. O fascismo não existe sem a violência. Mariátegui coloca isso claro para a gente e mostra vários exemplos. A paz, para eles, significa a morte, a inação. E uma coisa curiosa que está lá nas memórias de Mussolini é o seguinte: tem um determinado momento que Mussolini assume, corajosamente, até vamos reconhecer, é corajoso ele. Ele diz o seguinte: nós vencemos a guerra, mas perdemos na paz. Por quê? Porque o fascismo ele surge para lutar contra as ideias socialistas. Ele derrota realmente o fascismo, o exército fascista derrota as forças socialistas da Itália. Só que quando acaba a guerra civil italiana, o próprio Mussolini assume. Quem saiu vencedor foram os socialistas, que saíram com suas ideias intactas, as suas organizações acabaram a guerra intactas e até mais organizadas do que antes, enquanto nós somos vencedores, mas saímos da guerra desorganizados, porque aquilo que eu falei antes, o fascismo ele só pode existir durante a violência. Acabou a violência, acabou a guerra, ele se desmobiliza, cada um vai procurar o seu grupo. Aquele Zé Ninguém, cada um vai procurar o seu grupo. Ah, não, eu não sou desse grupo, eu sou de outro. Então, o fascismo ganhou a guerra contra o socialismo na Itália, mas saiu derrotado porque saiu desorganizado. Isso o próprio Mussolini assume nas memórias dele. Então, o Mariátegui conclui dizendo o seguinte: o fascismo não constitui um conglomerado homogêneo. Em sua fileira, há elementos de filiações e origens claramente reacionários e conservadores. Todos esses elementos, ou seja, todos esses elementos que compõem o fascismo, podiam se reunir, eles podem se aglutinar, eles podem se reunir num momento de violência, num momento de enfrentamento da classe trabalhadora, de enfrentamento da classe operária, enfrentamento, o medo de o trabalhador chegar ao poder. Então, ele consegue se unir. Ele se une numa ação violenta, ele só consegue se unir numa ação violenta. Mas, uma vez que tenha acontecido essa ação, diz o Mariátegui, eles não conseguem sobreviver como um grupo. Eles se desmobilizam, né? Eles desmobilizam e voltam às suas origens. Gente, olha, eu estou colocando isso para vocês porque eu tenho discutido isso muito com alguns companheiros diante do Brasil de hoje. Esse demente aí, o insano, ele conseguiu reunir um grupo fascista em torno de uma proposta num momento de enfrentamento. Só que nós estamos vendo agora, claramente, 2 anos depois, 3 anos depois, que eles estão desmobilizados, eles estão fragilizados, eles estão se desmontando, eles estão brigando entre eles. Caiu o número de abstenções na última eleição, que a gente tem que refletir mais sobre isso. Então, para fechar essa aula, eu tenho que ainda 15 ou 20 minutos. Eu quero colocar para vocês claro que, para mim, o fundamental é entender Mariátegui e Thalheimer, mas eu não podia passar por cima de um livro muito interessante também, William Reich, A Psicologia de Massa do Fascismo. E agora eu vou explicar para vocês de onde eu tiro esse termo Zé Ninguém.
Exatamente, porque Reich ele fala que o fascismo se origina no Zé Ninguém. O fascismo não representa, na sua essência, nem o nível superficial, nem o mais profundo do caráter humano, mas sim o nível intermediário das pulsações secundárias. O fascismo não é mais do que a expressão politicamente organizada da estrutura de caráter do homem médio, o Zé Ninguém. Ele não é burguesia, mas ele ainda não se assumiu como classe trabalhadora. Ele não se assumiu ainda como classe para si. Lembram como eu comecei a aula de hoje, gente? Por favor, olha a aula como eu comecei ela hoje. A consciência de classe, o fazer-se classe. Então, esse homem de estrutura média é aquele que ele sabe que não é burguês, ele sabe que não é patrão, mas ele ainda não fez-se classe. Ele ainda não entendeu que ele é classe trabalhadora. Esse é o barro que molda o fascismo, que eles moldam com muita facilidade. O fascismo é um fenômeno internacional que permeia todos os corpos da sociedade humana. O fascismo é um produto do ódio racial. Quem está dizendo isso não é Ernesto, é Reich. E sua expressão politicamente organizada. Então, a expressão politicamente organizada do fascismo é o ódio racial. Eu acho que aqui o William Reich devia ter desdobrado, porque não é só um ódio racial. Eu acho que é um ódio de classe. O fascismo é ódio de classe. Se a gente não entender isso, nós não vamos entender o fascismo nunca. Então, o William Reich disse o seguinte: por isso, por ser uma expressão do ódio racial, e eu completo do ódio de classe, William Reich diz: existe um fascismo alemão, existe um fascismo italiano, existe um fascismo espanhol, existe um fascismo anglo-saxônico, cada um tem as suas características. Todos são fascismo? Todos são fascismo. Cada um tem as suas características, cada um tem as suas características nacionais. Vamos voltar lá ao que eu falava no início da aula. Tudo é uma relação entre as contradições. A contradição de classe, hoje, na Alemanha é uma, na Itália é outra, na Inglaterra é outra, no Brasil é outra. E se nós não formos capazes de entender essas relações sociais em cada momento, em cada nível diferenciado, nós não vamos entender o fascismo. Nós vamos perder aqui 1h20 ou mais e não vamos entender o fascismo, porque primeiro a gente tem que entender isso. O fascismo é a expressão máxima do misticismo religioso. Quem está dizendo isso não é Ernesto, é Reich. Como tal, reveste-se de forma social particular. Ou seja, o fascismo ele tem uma particularidade social, que é essa veste religiosa que ele usa. Lembram do que eu falei do texto do Mussolini? Que eles só admitem o internacionalismo no caso das religiões. Então, está aqui agora, claro, o William Reich coloca isso claramente. O fascismo é um misticismo religioso, é o fortalecimento do misticismo religioso. Por isso, eles aceitam o internacionalismo através da religião. Só essa eles aceitam. Qualquer semelhança é mera coincidência. Agora, o William Reich traz algo para a gente refletir por longo tempo. A mentalidade do fascista é a mentalidade do Zé Ninguém. Então, como eu falei, não fui eu que inventei esse termo Zé Ninguém. É William Reich,
Ele diz: a mentalidade do fascista é a mentalidade do Zé Ninguém. O cara que é subjugado, a vida inteira ele foi subjugado, ele é sedento de autoridade, ele quer ter uma autoridade acima dele que mande algo, que mande. Ele não admite a democracia, alguém tem que mandar nele. E, ao mesmo tempo, ele é um revoltado. Ele é um revoltado porque ele não fez classe ainda. Ele não tem esse sentimento de classe. Esse fascista, ele não percebeu ainda que ele é classe. Então, ele é revoltado porque não chega a... Vocês lembram uma vez, uma das nossas aulas aqui, eu citei uma frase de um grande amigo meu, já falecido, comunista histórico, Marizinho. Marizinho falava para a gente o seguinte: não, Ernesto, ó, a classe média é o cocô boiando na maré. Sabe que não vai chegar na praia, mas não quer afundar. É esse Zé Ninguém do Reich. É o cocô boiando na maré, o cara que não fez classe ainda. Ele não assumiu que ele é classe ainda, mas ele deseja não afundar. Ele sabe que não vai ser nunca um burguês, um patrão, um chefe. Mas ele não quer ser operário, ele não quer ser classe, ele não quer se assumir como classe. Esse cara é que vai alimentar as hostes fascistas. Mas esse cara, vencido aquele momento do pavor que ele tem da classe trabalhadora, ele se recolhe, cada um vai para o seu grupo, porque eles têm cada um o seu grupo. Eles se unem no momento de enfrentar o poder maior. A classe trabalhadora está se levantando. Existe uma proposta da classe trabalhadora. Podem criticar ou não, o PT tinha uma proposta nos governos Lula, Dilma, etc. Tal. Aquilo assustou esse Zé Ninguém. E ele se une em torno de um grande líder, um mito. Só que acabou. Aquela guerra acabou. E hoje cada um está no seu canto. Não é por acaso que todo... Olha só, reparem bem o que o William Reich fala. Não é por acaso que todos os ditadores fascistas são oriundos de ambientes reacionários do Zé Ninguém. Todos. Olha, Mussolini foi... O pai dele era operário, obrigou ele a ser operário, ele fugiu. Ele foi para... Gente, Mussolini foi para a Suécia porque não queria servir o exército. Dá para entender um troço desse? Quer dizer, o cara que amava o exército, a farda, etc. E tal, ele foge do país para não servir o exército. Ou seja, esse cara não é ninguém. Hitler, o sonho de Hitler era ser artista. Ele queria entrar para a Escola de Belas Artes. E o pai dele, à força, matriculou ele numa escola técnica industrial para ele ser um operário. Eu estou falando com muita tranquilidade, gente, porque eu não sou professor de porcaria nenhuma, eu sou um operário metalúrgico, nascido numa fundição, ex-torneiro mecânico, ex-fresador, com muita honra, não tenho nenhuma vergonha do meu passado. Hitler queria ser artista. Mussolini, quando volta para a Itália, se tornou boêmio, só de pirraça com o pai dele, que o pai dele queria que ele fosse ferreiro. Ele se tornou um boêmio e depois foi o grande líder do fascismo italiano. Então, quando Reich diz que todos os grandes líderes fascistas são oriundos exatamente desse limbo, são oriundos desse ambiente reacionário, é isso. Gente, pega aí, olha essa merda desse presidente que a gente tem, de onde ele vem? Um cara que passou 300 anos no limbo lá no Congresso. Ninguém conhecia o cara. De repente se torna um grande mito do fascismo brasileiro. Vamos pensar, gente. Olha, vamos fazer o que Marx ensinava para a gente. Vamos comparar. Sem a relação entre a história, nós não vamos nunca entender essa história. Agora, o William Reich
reparem mais uma coisa para a gente fazer uma comparação. William Reis destaca um troço muito importante. Os fascistas, assim como os nazistas, sabiam muito bem valorizar um símbolo. Eles criavam, o William Reis escreve sobre isso, os nazistas tinham uma facilidade muito grande em fazer músicas, o ritmo, altamente revolucionários. Só que a letra era reacionária. Eles pegam um ritmo quase que militar, um ritmo quase que revolucionário por si só que botam uma letra reacionária. Pegam os hinos nazistas, principalmente aqueles que exaltam a bandeira nazista, vocês vão ver que tem uma música, é uma pena que o nosso companheiro Rogério, que entende muito mais de música, eu não entendo nada de música, mas o Rogério entende. Rogério não, é o Fábio que entende de música, né? Os hinos nazistas têm um ritmo altamente revolucionário, mas uma letra reacionária. E o William Reis cita isso muito bem, eles sabiam usar isso. Nós não sabemos. Lamentavelmente, nós da esquerda já tivemos o nosso tempo, já teve o meu tempo de pé, ó vítimas da fome. Hoje nós... Quem sabe a internacional aí? Eu sei toda ali. Eu sei. Aí, tá vendo? Alguém sempre sabe. Então, a gente precisa saber disso, a gente precisa entender disso, né? Uma outra coisa que o fascismo faz muito bem, está quase no meu horário, né? Você não deve estar de olho no meu horário. Outra coisa que nós temos que ter clara é o seguinte: o fascismo encara a família não como a base do Estado autoritário. Para ele, a família não é a base do Estado autoritário. Mas, para o fascista, é a mais importante instituição que serve de base para o Estado autoritário. Ou seja, a família não compõe o Estado autoritário, mas é quem dá sustentação ao Estado autoritário. Por isso, o fascista ele valoriza muito a família, ele dá um altíssimo valor à família, não porque a família é fundamental para a manutenção do Estado, mas porque é a base de sustentação das instituições que servem para o Estado. Bom, eu vou terminar a nossa aula com 3 citações. Estou dentro do meu prazo, legal. Acho que eu vou terminar em 1 hora de aula. E a gente pode... Ernesto, lembrando que o novo horário é entre 1h15 e 1h30. Não, tudo bem, cara. Até é legal, você tem mais tempo aí, são 2 horas no total. Eu sei, olha só, nós começamos aqui pelo meu coisa aqui. Não, sim, eu estou dizendo, você tem 1 hora, você ainda tem mais ou 15 ou 30 minutos. 15 minutos 15... eu tenho. Eu não vou usar os 15 nos 30, eu vou usar 15 minutos para colocar... Tem 45 de pergunta. Exatamente. Então, eu queria só lembrar para vocês o seguinte: uns 4 ou 5 anos atrás, eu li um artigo no jornal que vamos dizer assim, 80% desse artigo eu concordo. 20% eu fico na dúvida. O cara dizia o seguinte, não sei se foi num jornal, numa revista, não sei onde é que eu li isso. Ele diz o seguinte, eu até copiei aqui de volta. Em 2015, o Brasil descobriu, surpreso, que havia uma direita militante e aguerrida no país, que saiu às ruas, perdeu a vergonha de mostrar-se e, no processo de golpe de Estado contra Dilma Rousseff, passou a hegemonizar a imprensa, as redes sociais e a agenda política dos temas morais do país.
eu concordo quase que integralmente com o texto desse cara, é um jornalista. Eu concordo quase integralmente com esse texto. Eu só discordo o seguinte: não foi em 2015. Na verdade, nós, mais voltados para o tema, e a Maria Luísa me fez essa pergunta quando eu dei a aula de análise de conjuntura, Maria Luísa percebeu isso. Nós percebemos essa direita organizada em 2013, não em 2015. Em 2013, aquele movimento do não é pelos 20 centavos, etc., tal, que a direita foi para a rua, né? Ali nós descobrimos, quer dizer, lamentavelmente, muito poucos de nós percebemos, nós só fomos perceber mesmo fortemente em 2015, que no Brasil existia uma direita organizada, militante e aguerrida. Ponciano citou isso. Ponciano falou dos sites lá de formação ideológica de quadros da direita. Mas nós só fomos perceber isso em 2015. E eu, pelo menos, sei que eles existem desde a década de 90. Eu acompanho o trabalho deles desde a década de 90. Aqueles sites que eles tinham na internet, aqueles grupos de debate dentro do Yahoo Grupos, eles tinham uma militância organizada. Só foram para a rua em 2015. E nós fomos surpreendidos por isso. Lamentavelmente, a esquerda foi surpreendida por essa militância que quase ninguém acreditava, né? Eu e Ponciano, a gente participava de um grupo de debate, do Yahoo Grupos, e a gente já percebia isso na década de 90, sei lá, quando a gente participava disso, Ponciano, eu não sei, não me lembro bem. Não é só o MBL, não, muitos outros pagos não é nem pelo PSDB, era pela direita internacional. Era pela direita internacional. Entendeu? Porque a direita internacional, aquela fundação. Como é que é o nome daquela fundação? O cara que inventou a Mises, né? Ludwig von Mises. Os caras financiam esses grupos no mundo inteiro, de formação da direita, de quadros da direita. Né? Então, pô, só que nós fomos surpreendidos, nós, lamentavelmente, fomos surpreendidos por isso em 2015. Aquela militância que foi para a rua. Vocês reparam, olha só, ainda agorinha eu falei para vocês como é que o fascismo, o nazismo, sabia utilizar muito bem músicas compassadas, pensadas, para fazer uma propaganda, etc. Tal. Quem é que se lembra aí daqueles grupinhos dançando no Facebook para derrubar a Dilma, que eles tinham até uma coreografia ensaiada? Lembram disso? Eu não esqueci, não. Onde estão aqueles caras que ensaiaram? Tinha uma coreografia, lembra? Com o braço para o alto, parecia aqueles bonequinhos de posto de gasolina. Eu não esqueci, não, mas eles tinham isso, eles souberam trabalhar isso. Eles souberam trabalhar a imagem. E essa imagem marcou. A mensagem, talvez não, mas aquela imagem marcou. E a gente não podia ter esquecido disso. Os caras souberam usar isso muito bem. Bom, gente, quase fechando, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, eu dediquei essa aula de hoje a levantar um tema, talvez para o nosso próximo módulo 3, porque, fechando a aula do Ponciano, na quarta-feira passada, nós levantamos aqui a necessidade de aprofundar a formação dentro do nosso partido. Nós precisamos isso. Essa é uma das fundações.
é Antônio que está colocando, né? É uma das nossas propostas mais sérias hoje da formação dentro do partido. Então, eu estou colocando essa aula de hoje em função disso, a importância, porque muita gente não tem essa formação dentro do nosso partido. Ponciano está com a mão levantada aí. Vai, Ponciano, depois eu fecho. Não, é para me inscrever na hora de falar. A mãozinha tá, para me inscrever. Isso aí é com a Cássia lá, ó, ela escreve. Então é o seguinte, eu estou ressaltando no final daquela aula do Ponciano, em que a gente falava da importância da formação. Por que será que o PT esqueceu da formação? Por que será que a CUT esqueceu da formação? Nós abandonamos a formação. Esses caras aí, esses canalhas, continuam dando formação para os grupos deles. A gente não vê. Está lá na internet, naqueles grupos fechados. Você, para entrar num grupo daquele, é um... Mas, por nós esquecemos. Então, essa aula, eu dedico essa aula, né, para a gente refletir, talvez para o próximo módulo, para o ano que vem, sobre a importância dar peso na nossa formação, apostar na nossa formação. E, para encerrar mesmo a aula, tem 2 inscritos já, né, Cássio? Para encerrar mesmo a aula, eu quero... tem a Marília está se inscrevendo também. A Marília, a Cássia, a Marília está se inscrevendo. Eu quero encerrar com um pensamento de Thalheimer, mas que ele remete para Lenin. No final do livro do Thalheimer, ele diz o seguinte: muita gente na Alemanha, porque a Thalheimer ela é alemão, perguntava para ele o seguinte: ao final do fascismo, da luta contra o fascismo, está na hora de lutar e defender a ditadura do proletariado, a revolução socialista. Será que a luta contra o fascismo leva automaticamente à luta pela revolução proletária? E Thalheimer encerra o livro dele, um texto dele, falando mais ou menos o seguinte: olha, Lenin, ainda na época da fundação do Partido Bolchevista, perguntaram ao Lenin a Revolução Democrática que foi feita de 1908 aponta para a gente a luta já pela implantação da ditadura do proletariado, do Estado comunista, né? Sabe qual foi a resposta do Lenin, gente? Eu não sei dizer. Isso só o grau de consciência da classe trabalhadora vai dizer quando chegar o momento. Eu, Ernesto, não sei dizer para você, se algum de vocês amanhã me mandar uma mensagem: Ernesto, chegou a hora de... Não. Se Lenin não soube, não sou eu que vou saber. Não sei. O momento, quem vai saber é a classe. Quando ela se desenvolver e entender que está na hora, sim, de assumir, fazer-se classe. Comecei a aula falando sobre isso, estou terminando a aula falando sobre isso. Quando a nossa classe trabalhadora entender que está na hora de fazer-se classe, então vai estar na hora de defender a revolução, sim. Por enquanto, não posso dizer nada, nem o Ponciano, nenhum de nós pode dizer nada por enquanto. Nós temos que entender esse momento. Gente, é isso. Vamos para o bate-papo. Pela ordem que é, Ari, Ponciano e Marília. É isso, Acácia? Isso aí. Agora, Vamos o tempo lá. é que eu não sei. Quanto tempo para cada um? 3 minutos. 3 minutos. No máximo.
eu pegar um papel aqui para anotar. Vamos lá, Ari. Tá sem som, Ari. Isso. Oi, tudo bom? Som? Ok? Ok. Ernesto, uma excelente exposição, como sempre. Trouxe questões muito importantes, fatos interessantes, essa questão da leitura. Bom, é só para dar uma levantada. A questão, você falou assim a questão da família, o fascismo vê a família de uma maneira, ele entende que deve utilizar esse núcleo como uma estrutura de sustentação, mas não usa. Acho que era bom a gente entender melhor isso, porque hoje é uma das grandes questões. Né? O uso é aquela frase, é a senha, né? Desde o início daquelas questões lá do Congresso, do início do impeachment, né? Que a senha é minha família, meu cachorro, meu gato, meu passarinho, é a senha, né? Quando a gente sabe que a maioria, todos eles, inclusive, reconhecidamente, não são adeptos da família, não são. Né? Eles não... Inclusive, o tal que chegou, né? Você chama de miserável que chegou, né? Ele é um contrário, ele não explica o que é família com o que ele apresenta, né? Um negócio... Três casamentos, um filho, dois, um não sei para onde e tal. Então, como é que a gente pode explicar isso? Quer dizer, não esquecendo a questão da religião, que a religião não foi na questão da Itália, não foi na questão da Alemanha, talvez um pouco na Espanha. A gente não pode esquecer o Innombrable, né? Que é aquela coisa lá, e o português também, né? São modelos diferentes, são modelos que alguns se mantêm, o português se manteve até o fim da vida, o Innombrable também. Então, são maneiras diferentes de encarar o fascismo e a continuidade. E como é que essa sociedade, como é que esse Zé Ninguém, não é Zé Ninguém, não, é o Zé Ninguém, como é que esse Zé Ninguém se apresenta hoje aqui no Brasil? Né? Como é que ele... Não sei se a gente consegue... É só isso. Só queria que a gente floreasse um pouco mais essa questão da família. Você passou muito rápido. Ponciano. Ernesto, vamos lá, são duas coisinhas. Eu não vou botar minha cara descamisada aí. Eu estou sem camisa, está um calor desgraçado aqui. Eu já entrei, já deu polêmica aí do pessoal me vendo de torso nu. Então vou botar só o som aqui. São três coisinhas. A primeira é uma frase que você falou lá atrás, não sei se você lembra, que estava numa aula sua e você falava: a gente tem um grande problema, a gente perdeu a disputa ideológica. E já perdeu há muito tempo, né? O pior é que a gente perdeu sem estar fazendo. É incrível a deserção ideológica dos partidos de esquerda. E como a formação é vista como uma coisa chata, enfadonha, demorada. Tanto que, naquela aula que estava lotada, talvez as pessoas tenham ficado me achando mal educado. Quando eu falei: olha, formação não é comunicação, não confundam. A gente tem que fazer dropzinho do TikTok de 1 minuto, mas isso não é formação. A gente tem que estar disputando no YouTube, não, esqueci o nome, no Twitter, mas isso não é formação. Formação é outra coisa. A gente abre mão de formação. Contraditoriamente, a direita está fazendo formação. Contraditoriamente. Eu falo isso porque eu tive uma disputa no judiciário e vi o pessoal fazendo formação. Uma formação bizarra, ultra-reaça, mas fazendo formação. E aí a gente tem esses militantes que efetivamente não sabem o que é estratégia, não sabem o que é tática, não sabem o que é classe, não sabem o que é classe em si, não sabem o que é classe para si, não sabem diferenciar socialismo de anarquia. E aí a gente tem esse grande vácuo aí geracional. A geração de vocês é uma coisa, a minha já é pior, e a atual, em termos de pensar estratégia, é um desastre. A estratégia é puramente eleitoral. Tudo para a eleição é aceito. Vê agora o Dimas lá em São Gonçalo assinando uma carta fundamentalista contra o aborto para ganhar uma eleição em São Gonçalo. Né? Essa é uma coisa. A segunda coisa, Ernesto, você falou de classe em si, em classe para si, e falou efetivamente dessa falta de noção de classe, que não é só dos caras da direita. Hoje a gente tem uma grande parte da esquerda que não tem nem ideia do que seja classe.
E aí eu já remeto até a nossa querida amiga Marília, ao Rogério, que estão na universidade, é uma outra praga que é o pós-modernismo, em que tudo que é marxista, que é ligado à classe, que é ligado ao anticapitalismo, é velho, entre aspas, e aí se confunde muito, né? É o tal do movimento pelo movimento, identitarismo. Agora o presidente do PSOL deu uma frase que pode parecer muito avançada, que eu acho uma merda. Disse que o PSOL é o partido do ativismo. Que merda, né? Que merda, partido do ativismo. O que é o ativismo? Não sei o que é ativismo. Na década de 60, se alguém falasse isso, seria chamado de idiota, né? Ah, meu partido é o partido do ativismo. Então é o partido dos idiotas, né? É atividade pela atividade. E, por último, é uma discordância, vocês podem pontuar. Eu discordo do Ari quando ele fala que na Alemanha e na Itália não teve influência da igreja, não. Pode não ter tido a igreja organizada como hegemônica dentro do Estado, mas a utilização tanto do Hitler quanto do Mussolini, das escrituras da Igreja Católica e na Alemanha, inclusive da Igreja Protestante, para proclamar não uma região de Estado, mas uma religião ocidental, é basilar no fascismo, é basilar no nazismo. O nazismo não é ateu. É muito importante isso, porque existe um revisionismo histórico que quer passar agora o nazismo e o fascismo como ateus e não cristãos e anticristãos. O fascismo e o nazismo sempre se identificaram como defensores da dita cultura ocidental. É só isso. Beleza? Marília. Pois então, estou gostando muito de ver essa turma, inclusive os amigos antigos, a Cássia, muito bom de recebê-la novamente. E vocês citando a Maria Luísa Bussi, as diversas intervenções da Maria Luísa, e vocês também falando da necessidade de a gente retomar um processo de formação do pessoal, da formação política do pessoal do PT. Enfim, são notícias realmente muito boas. E numa aula muito interessante do Ernesto, porque a gente está vivendo agora, e é o que eu queria mais ou menos falar, não é nem perguntar, é que é nessa conjuntura conturbada, global, de crise, de pandemia, né? Isso quer dizer, de desemprego em massa. Hoje eu tive notícias da França, notícias muito difíceis da França, um país que fundou a democracia. Estão sendo, o Macron deu uma lei, um decreto agora, para perseguir, impedir fotos dos jornalistas fotografando policiais, o que vai gerar uma maior violência policial. Quer dizer, na França, essas coisas estão aparecendo, essa violência, enfim, esse autoritarismo, esse fascismo, que é impossível ver numa sociedade. Exatamente, quer dizer, o Macron se aproximando cada vez mais do discurso da Marine Le Pen, da extrema-direita. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: embora lá, na Europa, a gente vê esse movimento, na França, sobretudo, essa crise econômica mundial e as repercussões, né, políticas dela, por outro lado, a gente vê aqui na América Latina algum respiro. Nós estamos começando a respirar. Primeiro pela derrota do Trump, não é isso? E o que marcou esse momento autoritário do neoliberalismo, essa façanha, essa faceta fascista do neoliberalismo, em 1996, né, que entra o Trump, enfim, o Trump 2016, não é isso? 2016. Quer dizer, a gente vê agora, no final do governo dele, será que o Zé Ninguém, ou será que a classe trabalhadora, ou será que a sociedade começa a questionar o autoritarismo do neoliberalismo, essa forma de poder, que o neoliberalismo é um sistema de poder, não se pode esquecer? Será que não está havendo, na América Latina, a Guatemala, a Bolívia, o Peru, o Chile, entende? Quer dizer,
será que está havendo um certo tomada de consciência do autoritarismo e da pobreza imensa que o neoliberalismo produz? E está havendo um certo respiro nas sociedades, que a gente olha com esperança, né? A gente vê com uma certa esperança, que, evidentemente, na América Latina, é evidente que vai bater aqui no Brasil alguma repercussão. Já vimos a repercussão do movimento negro, do antirracismo, com a morte do rapaz lá de Porto Alegre. Quer dizer, manifestações que estão vindo apesar da pandemia. O que eu queria discutir com o Ernesto é exatamente isso, quer dizer, será que essa forma autoritária desse neoliberalismo está começando a dar um certo respiro nas sociedades capitalistas? Não é nem uma proposta socialista, mas um certo respiro democrático? É isso que eu queria discutir com você. Muito bem. Nós temos 3 perguntas, eu vou tentar responder, se for capaz. Enquanto isso, se mais alguém quiser se inscrever, é só conversar lá com a Cássia. Bom, vamos lá, Ari. Bom, a parte que você falou da igreja, eu acho que o Ponciano já respondeu. Eu também ia discordar parcialmente de você. Ainda que na Itália o papel da Igreja Católica não tenha sido tão marcante na origem do fascismo, mas a religiosidade do italiano, principalmente, olha, reparem bem, eu citei o fascismo, ele nascendo em 1919, na época do chamado Risorgimento italiano, da reunificação italiana, e esse sentimento religioso foi muito importante para essa reunificação da Itália. E Mussolini soube utilizar isso muito bem, mesmo que não com total apoio da Igreja Católica, não que ele tenha citado diretamente a Igreja Romana, mas isso está enraizado no povo italiano, e ele soube usar isso muito bem. Os símbolos fascistas usados por Mussolini no início levavam muito para essa reflexão católica. Agora, e a questão da família, né? A família do insano aí, do demente. Gente, olha, sinceramente, cara, um cara que chama os filhos pelo número 01, 02, 03, meu total desprezo um cara desse. Isso não é família, cara. 01, 02, 03 para mim é numeral ordinal ainda por cima. Então, pô, ele numera os filhos como se fossem manobra para ele. Mas repare, ele não tem ele não tem essa visão pessoalmente para ele, mas ele explorou muito, muito bem, e não ele, mas o fascismo brasileiro, a ideologia fascista brasileira explorou muito bem a questão de família, principalmente quando quis combater Lula, quando quis combater Dilma, usando questões de família, né? Então, eles atacando a família. Não que a família deles seja exemplo, eu não estou dizendo isso. A família desses caras não é nenhum exemplo do que a gente acredita ser uma família, né? A minha tia, aquela que faleceu, que eu sou apaixonado por ela que me botou no partido. Eu tinha 11 anos de idade, eu entrei para o partido por causa dela. Pois era o seguinte, eu era comunista de sei lá quantos costados. E para ela a família era o troço mais importante do mundo. Gozado, né? Quer dizer, os comunistas é que são contra a família.
Eu, por exemplo, prezo a minha família demais, adoro minha família. Não sei se isso vale para eles, entendeu? Então, é meio difícil ficar tocando nisso. Ponciano, realmente, aquilo que eu insisto sempre nesse ponto. Lamentavelmente, nós perdemos, durante um tempo, a batalha ideológica. Nós não é que nós perdemos, não, nós nem travamos essa batalha. A direita partiu para o ataque e nós não soubemos responder. A batalha ideológica nós perdemos. Perdemos porque nem soubemos responder. Não entramos nesse caminho. Sei lá, isso me entristece muito. Estratégia da esquerda, Ponciano. Olha, no final da sua aula, quarta-feira passada, teve um companheiro nosso que perguntou, lembra, até você fez a proposta, Ponciano, que depois, no próximo módulo, eu faço uma aula sobre isso. O que é um partido de quadros, o que é um partido de massas? Essa discussão que, durante anos, permeou a fundação do PT. O PT demorou uma infinidade de tempo para descobrir se era um partido de quadros ou um partido de massas. Eu acho que no próximo módulo a gente deve encarar esse... Eu sugiro que você faça uma aula sobre isso. Não, vamos fazer no próximo módulo. Que explique que não tem dicotomia, né? Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala, você falou isso aí, quer dizer, qual é a estratégia da esquerda? Eu digo, antes de mais nada, Ponciano, a esquerda precisa descobrir o que é que nós queremos. Eu acho que eu citei isso na sua aula. Eu recebi um texto de um maluco, um doido, varrido. Ele diz que é do PT, para mim é um maluco, não entendeu nada da vida até hoje. Ele disse que o problema do Brasil é porque não tem um partido de massas. Todos os partidos no Brasil são de classe, são partidos de quadro. Não existe partido de massa no Brasil. De onde é que esse cara tirou essa ideia? Eu não consegui entender. Esse cara mora em Brasília, eu recebi o texto dele. E o cara defende, são 3 páginas defendendo que no Brasil não tem partido de massa, todos os partidos brasileiros são de quadros. Cara, eu não conheço nenhum de quadro no Brasil. Talvez o PCB tente ser ainda, mas não é. Então, esse conceito de classe é muito importante, sim, eu não concordo com você. Ou a gente entende esse conceito, o que é classe em si, classe para si, o fazer-se classe, né? Que o Marx cita, o Marx e Engels falam nisso muitas vezes, o fazer-se classe. Porque nenhum de nós aqui, nem eu, nem você, nem Marília, nem o Ari, por mais que saiba fazer um bom discurso, nós não vamos chegar para o cara e dizer para ele, você é classe operária, você... Não adianta, ele tem que se fazer classe. Só que o que nós podemos fazer é levar para ele a formação, para ele entender, ele fazer-se classe. Eu não vou fazer ninguém virar classe. Não tenho essa capacidade. A Cássia, você está inscrita, a Jacilda também está pedindo. Marília, minha querida, é isso aí. Eu vou começar quase que pelo seu final aqui. Primeiro que você falou da França, e olha, Marília, não é só a França, não. O retrocesso que está acontecendo, não é só o retrocesso, quer dizer, o que o Macron fez na Itália, na França, agora proibindo fotografia, apesar de não ser muito divulgado, a Merkel está fazendo na Alemanha. Lá você não pode fotografar as forças policiais. Trump se manteve no poder durante... Você sabe qual era, Marília e todos os nossos companheiros aqui, sabe qual era o sindicato mais forte dos Estados Unidos até o mês passado? Sindicato dos policiais. Faz sentido. E eu tenho os números, o número de filiado
do Sindicato dos Policiais nos Estados Unidos. Eu não tenho aqui de cabeça, que eu também não sou nenhum computador, mas eu tenho o artigo, depois eu posso botar para vocês. Porque os policiais se garantiam no Trump para poder continuar matando o negro lá à vontade, ser violento, etc. E tal. O que o Macron está fazendo, que não pode fotografar, o que a Merkel fez, que não pode fotografar, o sindicato da polícia nos Estados Unidos é forte por isso. Porque se alguém acusasse um policial, o Trump saía em defesa imediatamente e botava a Guarda Nacional na rua. Então, é aquele negócio do sentimento da farda que eu falei no início da minha aula hoje. Desde o bonapartismo, o Zé Ninguém se identifica com a farda. O Zé Ninguém ele se identifica com a farda. Para ele, a farda é a nação, é a pátria. Para ele, a propriedade é a farda. Foi o que eu falei. Gente, eu não abri a minha aula de hoje falando sobre isso. O Zé Ninguém ele vê a farda como uma propriedade. Então, isso que aconteceu nos Estados Unidos com Trump é muito significativo. Quando o Macron proíbe que fotografe a polícia batendo, é significativo, sim. No Japão, por exemplo, você não pode falar mal da polícia, é proibido. Então, por isso aí é marcante, Marília. E sobre a nossa América, olha, eu sei lá, eu estou cada vez... Eu sou um cara... eu converso muito com a Luzia sobre isso. Eu sou um cara apaixonado pela nossa América. Meu maior sonho seria uma hora parar e escrever, a Luzia ali aparecer. O meu maior sonho seria uma hora ter um tempo parar para escrever sobre a história de Nuestra América. Né? Eu adoraria ter tempo para fazer isso. Eu sou um apaixonado por Nuestra América. Apesar de que hoje nós perdemos um dos grandes defensores de Nuestra América, né? Dom Dieguito Maradona. Mas, Marília, o que aconteceu na Argentina, recolocando lá o Fernandes no poder, no Chile, derrubando a Constituição do Pinochet, na Bolívia, devolvendo lá o MAS ao poder, no Peru, né? A mobilização dos indígenas no Peru agora foi um troço exemplar. Aliás, por falar nisso, já que eu citei Mariátegui na aula de hoje, livro do Mariátegui, 7 ensaios sobre a América Latina. É o primeiro pensador marxista no mundo que explica o papel das nações indígenas no destino dos povos. Ele, Mariátegui, era peruano e defende o papel das nações indígenas, que a gente chama de nações originárias de Nuestra América, na mudança social da nossa América. Então, o que aconteceu agora no Peru... Gente, vocês viram o que aconteceu essa semana na Guatemala? Que o presidente lá mandou um plano de orçamento que esqueceu totalmente da saúde, educação. O povo invadiu, tocou fogo no Congresso da Guatemala, tacaram fogo no prédio. E está lá, o povo da Guatemala, ainda agora de tarde, pouco antes da nossa aula, eu estava vendo lá as notícias da Guatemala, o povo está na rua. Diz que se o cara não mandar um novo plano de orçamento, o povo não vai deixar ele governar. Então, Nuestra América está acontecendo alguma coisa. Guatemala, Peru, Bolívia, Venezuela, ou mal ou bem a Venezuela se segurou lá, como pôde, contra todas as armações do Trump. Vamos ver o que o Biden faz agora. Eu não acho que ele seja nenhum santo, não, mas vamos ver o que acontece. Mas Nuestra América está dando uma resposta. Talvez, Marinho, você tocou no dedo na ferida. Talvez, daqui a algum tempo, seja uma vitrine para os povos da Europa.
mostrar que aqui, pelo menos, nós estamos resistindo. Ainda falta aqui o nosso Brasil despertar, mas vai despertar. Eu não tenho dúvida que vai despertar, ainda vai despertar. E eu acho que é isso sim, Marília. O movimento negro que aconteceu agora é um troço fantástico. Esperançoso para nós. Oi? Eu acho que tem mais gente inscrita, senão não vai dar tempo de fazer. Tem dois. Que eu saiba, tem dois. A Então, própria... Tem que Vamos passar, lá. senão não dá tempo, não. A Cássia e Jacira. Vamos lá, passa a bola. Eu só queria falar uma coisa importante. Como o Bruno está aqui, a especialidade dele é América Latina, então se ouve Telesur o dia inteiro, entendeu? É no YouTube. E é muito importante que a gente veja Telesur, porque o noticiário não dá no Brasil. E é impecável as matérias. Eu acho isso importantíssimo. Vamos lá, a Cássia e a Jacira. Oi, boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei, porque meu som estava meio trepidando. Está dando para ouvir bem? Está pipocando. Então, eu acho que vou deixar passar, vou deixar já assim. Dá para entender. Está ruim, mas dá para entender. Eu estou ouvindo vocês pipocando. Vou passar. Manda por escrito para o grupo. Tá. Mas estava dando para entender, estava picotando, pode mandar mas estava no dando para chat, entender. a Cássia, a pergunta. Pode mandar no chat a pergunta também. Tenta falar de novo aí, cara. Tenta falar de novo, que estava picotando, mas a gente estava entendendo. Tenta, Cássia. Ela tirou o som. Agora congelou a imagem também. É da conexão. Ela mandou liberar para a Jacira, Ernesto. Ela mandou liberar para a Jacira. Depois ela faz um grupo, então. Tá, vai, Jacira. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo agora? Estamos, muito bem. Bom, legal, né? Não preciso nem dizer. Ernesto, você diz que não é professor, você nasceu para isso, né? Você nasceu para isso, é impressionante. Suas aulas são um show. Bom, então, eu acho que até o que eu vou falar, você já falou novamente e tal, mas eu queria reforçar o que eu achei mais potente, né, mais importante dessa aula, tudo que gira em torno dessa frase do sentimento de fazer-se classe, né? Isso é fundamental para tudo, e eu acho que é a coisa mais importante que tem, e eu imagino que as pessoas precisam, de uma certa maneira, entender isso, né? Porque, independente até de qualquer coisa, de partido, das instituições, seja lá do que for, é a pessoa, é o povo entendendo que faz parte de alguma coisa e pode agir por si, né? Então, aquela ideia que até me assusta um pouco pensando no Brasil, né? O grau de consciência da classe trabalhadora, que seria vamos dizer, uma alavanca para alguma modificação, a gente vê hoje que, principalmente no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Isso nem existe, né? Isso nem existe e claro que a gente sabe que o capitalismo estabeleceu tudo que foi possível para afastar o trabalhador do seu nome de trabalhador, da sua força de trabalhador, inclusive inventando aquele termo, eu sempre falo isso, aquele termo indecente de colaborador, né? Que vai afastando as pessoas daquilo que elas são. Então, eles sabem muito bem a força que é a pessoa se entender como classe, né? E, por isso, vai fazendo essas coisas para desmanchar. Chamar o sujeito de colaborador é uma infâmia e afasta ele daquilo que ele é, aonde ele pertence, né? Então, eu fico me perguntando, por exemplo, nós precisamos avaliar muito, eu sempre falo esse assunto também, porque eu acho que é muito nítido hoje, que é o seguinte, o Zé Ninguém que você chama, claro, né, a gente entendeu bem, o Zé Ninguém aqui, vamos dizer assim, vamos vir para a nossa realidade, ele pode ser extraído de cada pedaço da sociedade, tem o seu Zé Ninguém. Então, digamos que num ponto onde foi fatal para nós,
há muito tempo está acontecendo, e parece que os partidos não viram, é o Zé Ninguém dentro das Forças Armadas. Esse Zé Ninguém dentro das Forças Armadas, foram os caras com suas famílias que impulsionaram esse porcaria que está aí, esse sujeito que está aí, que vira mito desses caras, né? Então, tem tantas outras coisas que a gente podia classificar, mas eu te pergunto assim, por que na verdade, essas pessoas, né, esses Zé Ninguéms, eles têm medo, ou eles não querem, ou não conseguem de jeito nenhum entender que eles precisam pertencer a uma classe? Né? O que afasta essas pessoas dessa compreensão que eles não são nada ali, como um Zé Ninguém, lá lambendo as botas de seja quem for? Por que essas pessoas têm tanto medo e estão afastadas desse impacto, dessa força que seria eles pertencerem a uma classe? Né? Ernesto, a Cássia botou a pergunta no chat, tá? Ela disse que... Exatamente, eu estou vendo aqui, eu deixei aberto aqui o chat, quando a gente pensa que agora vamos ter uma consciência, mas o que vemos é só retrocesso. As igrejas, a mídia burguesa, é verdade. A Cássia, o que a gente tem visto essa questão da gente, às vezes, imaginar, não, agora vai. Mais uma vez, eu volto ao que eu falava na nossa aula. É uma questão de ideologia. A questão é ideológica, sim. Enquanto a gente não fizer... Lembra como é que eu comecei a aula de hoje? A contradição, a negação da negação, a imagem do milhozinho que se nega, vira uma planta, que vira um milho de novo, etc. E tal. E você lembra que eu falei que, para você entender a negação da negação, você tem que sempre fazer uma relação histórica entre cada uma dessas fases. Pois é, esse agora vai, a gente pensa que agora vai quando o povo tomou uma posição, mas a gente pensa porque não fez a reflexão histórica, Cássia. Se a gente fizer essa reflexão histórica, eu acho que muitas vezes a gente... Olha, eu não gosto de falar isso, mas eu tenho uma certa rixa com os grupos trotskistas. Por quê? Você já reparou que os trotskistas sempre acham que nós estamos à porta de uma revolução? Eles estão sempre achando, não, agora vai, agora nós vamos fazer a revolução. Às vezes é uma simples grevezinha. Sabe? Eu me lembro, no final da ditadura militar, que a Convergência Socialista tinha um hino dizendo que greve geral derruba general. Puta, eu olhava aquilo e dizia, mas como esses caras são absurdos. Greve geral não derruba general nenhum. Aliás, nós não conseguimos nem organizar uma greve geral. Naquela época, você já pensou você organizar uma greve geral no meio da ditadura Médici? Então, esse agora vai depende muito do nosso entendimento, depende da gente fazer uma relação entre as coisas. Então, muitos de nós pensam, agora vai, mas não fez uma análise da situação. É difícil, realmente, principalmente, como eu falei, agora, quando a igreja toma força, a grande mídia se expande, né? Nós vamos para onde, gente? Aliás, Lenin tinha um discurso, acho que num dos congressos da Internacional, quarto congresso da Internacional, se eu não me engano, que ele diz o seguinte, olha, é muito fácil falar em liberdade de imprensa. Mas vamos falar de liberdade de imprensa no dia que a gente garantir que as rotativas dos jornais estejam sob o nosso poder, que as salas de espetáculo estejam sob o nosso poder, que as grandes editoras estejam sob o nosso poder. Então, nós falamos de liberdade de imprensa. Porque, enquanto isso tudo estiver na mão da burguesia, não existe liberdade de imprensa. Não vai existir nunca. Que mídia a gente tem? Uma mídia alternativa
que a gente tem que contribuir para sobreviver, está lá, eu contribuo. Eu sou assinante da Carta Capital, sou assinante do Operamundi, sou assinante de um monte de coisa, mas eles estão falando para mim mesmo. Eu não preciso ouvir mais eles. Entende? É difícil, Cássia, a gente superar essa barreira. E a gente só vai realmente superar essa barreira em cima do que a Jacira colocou agora, quando a gente despertar para o fazer-se classe. Se a gente não despertar para isso, olha, Jacira, meu bem, o fazer-se classe é difícil, é complicado. É, como Marx dizia, você não desperta, você não acorda um determinado dia e diz, eu sou classe. Não existe isso. Marx, um daqueles textos curtos dele, ele coloca isso. Ninguém acorda de um belo dia e diz, eu sou classe operária. Não vai, isso é um processo. Só que esse processo nós não estamos sabendo trabalhar. Lamentavelmente, nós não estamos sabendo trabalhar esse processo. Né? Esse grau de consciência que você cita, Jacira, é aquilo que Engels chamava da quantidade se transformar na qualidade. Engels dava um exemplo muito legal. Eu usei isso várias vezes na minha aula, a Luzia deve se lembrar. A água. Você bota a água no fogo, na medida que aumenta a quantidade de calor, ela muda a sua qualidade, ela passa para vapor. Você pega a mesma água, bota no congelador, a partir do momento que você diminui a quantidade de calor da água, ela vira gelo. Então, a quantidade altera a qualidade, para mais ou para menos. E aí a gente volta ao que eu e o Ponciano insistimos tanto, tanto e tanto, a Marília, o Rogério, a Maria Luísa. Nós só vamos mudar essa qualidade com a quantidade de aulas que a gente der, de formação, de levar a informação a esses nossos companheiros. Enquanto a gente não fizer isso, nós não vamos mudar a qualidade da consciência deles. A qualidade você só muda com a quantidade. É rapidinho. Oi? É rapidinho. Posso falar? Todo mundo já acabou? Não, eu ia responder, tá? Eu ia responder sobre a questão do medo que a Jacira levantou. Só para avisar, já que a Cássia está com dificuldade aí nós estamos fechando. Tem 10 minutos para terminar a aula. Nós estamos quase fechando. O Zé Ninguém nas Forças Armadas e por que nós temos medo. Né? Vocês repararam uma coisa ultimamente? O Estado brasileiro ele não tem mais dinheiro para manter o Exército. Tanto que ele está dispensando novos recrutas porque não tem dinheiro para farda, para comida. Você entra num quartel do Exército hoje e os soldadinhos, coitados, estão indo almoçar em casa, porque não pode, o Exército não tem dinheiro para dar comida para eles. Aliás, Nara Leão usou uma vez uma frase muito legal: o Exército Brasileiro não tem dinheiro para comprar botina, como é que quer fazer guerra? Então, isso é muito importante. O Exército... Então, onde é que está o Zé Ninguém se identifica com a farda? No Brasil, com quem? Com a polícia. Onde é que está o Zé Ninguém brasileiro hoje? Fazendo concurso para PM. E aí ele vai ser violento, sim. Aí ele vai botar para fora toda a violência e o ódio que ele tem, como Zé Ninguém. Tudo que ele guardou de rancor, ele vai quando botar uma farda da polícia. Não é no Exército, nem na Marinha, nem na Aeronáutica. Porque esses daí têm, no mínimo, tem uma linha de comando. A polícia não tem linha de comando. Aliás, os comandos na polícia são mais violentos e mais corruptos do que os soldados lá embaixo, os guardinhas. Então, você vê a violência no cara que é vigilante do Carrefour,
Então, ele descarrega, o medo dele, ele descarrega porque ele tem o poder. O poder do funcionário do Carrefour, do vigilante do Carrefour, que matou o negro a pancada, ele descarregou o ódio dele. Mas, ao mesmo tempo, ele vencia o medo dele. O medo do Zé Ninguém, o medo de não ser nada. Ele não quer descobrir que ele não é nada, então descarrega esse medo em cima de um que é pior do que ele, que estava abaixo dele ainda. É negro, eu posso bater. Então, essa relação é muito complicada para mim. Eu não consigo... Eu acho que eu não sou capaz de explicar isso, Jacira. Desculpe, mas eu não sou capaz de explicar isso. Eu sinto, eu vejo, eu leio, eu procuro ler nas entrelinhas, mas eu não tenho formação, capacidade para explicar essa violência que aconteceu, por exemplo, no Carrefour. Por que o cara... Uma farda de vigilante, uma farda de vagabunda, o cara é vigilante de supermercado. Mas aquilo deu poder para ele, ele venceu o medo dele. É complicado, é muito complicado. Luzia? Oi, é rapidinho. Primeiro, quero dizer, você está me ouvindo? Estou. Eu que eu falo alto mesmo, então... Primeiro, dizer que eu adorei a aula, que acho que você amarrou muito bem, né? No início, meio e fim, você deu uma amarrada muito boa. E só para a gente lembrar essa classe para si, e como você falou, fazer-se classe, é muito fácil quando o operário está na fábrica, porque o próprio Ponciano falou que a fábrica é uma escola de comunista, né? Então, é muito fácil ali você se enxergar como classe, né, trabalhadora. Mas você pega um cara que trabalha em serviços, como a gente está agora, é muito difícil, né? Então, se não for a formação, né, e a propaganda, que tudo que eu vejo agora, toda aula que eu assisto, eu acabo batendo nessa tecla, é a propaganda, que a direita sabe muito bem. Claro que a direita usa de métodos mentirosos, né? A gente já tem essa desvantagem que a gente não utiliza isso. Mas, de qualquer forma, é a propaganda e é a formação política, né? Então, só vocês, só os partidos realmente, né? E a gente tem eu não sei como fazer isso também, né? Como colocar para todo mundo aí, mas a propaganda também é fundamental, né? Isso que eu queria dizer. Te agradeço, adorei a aula, tá? E boa noite aí para todos. Olha só, gente, para finalizar, Luzia e Jacira, principalmente as duas, eu acho que parte disso que vocês colocaram agora, né, a Jacira citou o negócio do colaborador que inventaram mais recentemente, e a Luzia lembrou dessa questão da fábrica, né? A fábrica é uma escola. Gente, eu vou estar exatamente a minha próxima aula, né, o papel do neoliberalismo na organização dos trabalhadores, eu vou estar falando sobre isso. Como é que o neoliberalismo fez essa lavagem na cabeça dos trabalhadores, como é que se desorganizou a classe trabalhadora, criando o just-in-time, o Kanban, Bom, eu vou falar isso para vocês na quarta-feira que vem, a história do colaborador, que nasceu na França, viu, Jacira? Esse termo nasceu na França. Primeiro começaram a chamar o trabalhador de colaborador foi na França. Aquele cara que fez o livro, Christophe Dejour, que fez o livro Banalização da Injustiça Social, ele cita isso na década de 90. O termo colaborador substituiu o termo operário, trabalhador, já para desclassificar esse cara. Gente, a gente está encerrando. Uma frasezinha só, posso? Só uma coisinha rápida? Diga. Que faz parte também do que a gente discutiu, né? O discurso, porque a gente vê na esquerda que os discursos são diferentes, né? Fala da justiça social e tal, mas dificilmente alguém fala de socialismo, né? Para implantar o socialismo. Esse é o discurso que deve ser feito,
né? E pouca gente fala disso, a gente tem que se unir a esse objetivo aí, né? É verdade, é verdade. Gente, estamos encerrando. Quem vai fechar? A Cássia que está com o controle. A Cássia que tem que fechar Cadê a aula tu, também. Cássia? Será que meu microfone vai permitir? Não, Vamos lá. é parar de gravar. Tá ouvindo, tá O som ouvindo. bom, o som tá bom. É só parar de Tá gravar. vendo? É só parar de gravar. Boa noite, Hã? gente. Parar de gravar? Não, se despede e para de gravar, né? Cadê a tua, Cássia? Então, Se despede aí. oi? Você pode se despedir, se despede e para de gravar. Tá bom. Então, agradeço ao professor Ernesto pela excelente aula. Sempre a gente aprende muito, né? E sempre ficam várias dúvidas e várias vontades de como modificar essa sociedade, né? E fazer com que as pessoas entendam e tenham consciência de classe trabalhadora, né? Que somos todos trabalhadores. Acho que seria essa uma luta para a gente entender e se posicionar, né? Contra o explorador, né? O explorado e o explorador. Né? De repente, a gente poderia até mudar o termo, assim, uma coisa mais para que as pessoas entendam bem o conceito, né? É o explorado e o explorador. Mas obrigada, professor, e obrigada, Marília. Adorei ver a Marília, adorei ver todo mundo, a Jacira, o Ponciano, todo mundo aí. Obrigada, professor. Boa noite para todos. E para nos despedirmos Nós também todos, gostamos. Antes de eu me Diego despedir, Armando Maradona presente. Todos. E Cecília. 4 anos da morte do deixa eu falar aqui, Fidel, né? rapidinho, Diego Armando rapidinho. Maradona, todos gritam Presente. 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 Cecília, bem Maradona. rapidinho. Cecília, bem Morreu rapidinho. no dia que Fidel morreu também, no Agora dia 25 de Fidel novembro. Castro presente. Presente. Só uma. Cecília, você botou uma questão aqui. Como é que isso está chegando nas escolas? Eu vou tratar disso, Cecília, na minha próxima aula. Os 5S nas escolas é um desacato ao professor. Mas, gente, vamos sair da gravação e a gente continua falando. Não, A gente encerra e eu vou ter que ô, fechar mesmo. Ernesto, Eu vou ter que sair. Eu não sou mais. Quando eu caí, eu não sou mais anfitriã, então eu não tenho como parar de gravar. Tá, eu estou parando. Ó. Tá.